como voltar lá no passado, né? Quando os apóstolos tentaram afastar um espírito imundo e eles não conseguiram. Aí perguntaram com isso, por que nós não conseguimos se vós conseguimos? É porque vocês não têm fé. Não tiveram fé, porque se nós fizermos, claro, com uma oração com fé, vamos encontrar forças para enfrentar todas as dificuldades. Tá? Esse é o ponto em que Kardec transcende. E assim como nós aprendemos, né, o Espiritismo vem coordenado pelo próprio Cristo para completar e explicar aquilo que outrora ele não poderia nos dizer, porque não tínhamos condições de entender. É o que se lê em João 14, o Cristo mesmo dizendo, e para isso ele enviaria o Consolador prometido. E o seu ponto de reflexão ele é fundamental. Primeiro, vale dizer que Kardec, ainda no capítulo 14, vai dizer que a prece, em todas as circunstâncias, é a ferramenta mais útil contra a obsessão. Porém, nós precisamos lembrar, e o próprio Kardec deixa claro, que a obsessão chega em um momento que o indivíduo ele perde a capacidade de decidir, de raciocinar, que é quando ela já está no nível de subjugação, de fascinação. E é aí que necessita da ajuda de terceiros. E aí é o caso dos apóstolos, exatamente, né? Aquela criança, aquele jovem já não conseguia mais nem orar, o que já é um sinal de obsessão. Então, se você que está nos acompanhando tem dificuldade de orar, não tenha a menor dúvida. Você está, no mínimo, sob uma influência espiritual negativa. Porque aquele que não consegue se conectar com Deus, com o alto, é sinal que já está conectado com aquilo que é o oposto. É óbvio. Porque nós estamos em sintonia o tempo todo. É impossível não estarmos vinculados a mentes. Então, quando Kardec fala sobre a ajuda de terceiros, e o Marcos propõe a questão da fé, nós temos que lembrar o conceito da fé espírita, que é a fé inabalável. Então, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, no item 7º, os espíritos vão trazer o conceito da fé inabalável, que não é aquele que crê porque vê, mas é aquele que crê porque tem a inteligência perfeita daquilo em que deve crer. A inteligência perfeita daquilo em que deve crer. Por que é que nós, espíritas, nos lançamos ao desafiador trabalho da desobsessão, por exemplo? Que é o que os apóstolos estavam tentando na citada passagem evangélica do Marcos. Por quê? Porque há um conhecimento das leis que regem as relações entre os espíritos e os homens. Essa inteligência, ou seja, esse conhecimento daquilo e por que eu creio, é que me propõe ao trabalho. Ou então seria temeridade. Como diz o vulgo, mexer com esse trem de espírito aí é um perigo. Você é doido de mexer com isso aqui em Minas Gerais, a gente usa, você é doido de mexer com isso. Então veja que é exatamente a ignorância, e é por isso que o conhecimento liberta, que nos dá a condição de ajudar. Então, qual é o tipo de conhecimento importante? Primeiro, para que eu me liberte de processos obsessivos mais graves. E segundo, e talvez mais importante, para que eu auxilie aqueles irmãos que momentaneamente não têm tal conhecimento e estão subjugados, que podem vir a ser os suicidas de amanhã, ou os portadores dos diversos transtornos de amanhã. Eu preciso conhecer as leis. E eu gosto sempre de retornar à questão 274 do Livro dos Espíritos, porque lá Kardec faz uma pergunta em que essa lei ela é colocada em xeque. Kardec pergunta se no mundo espiritual há hierarquia de poder. Eu gosto sempre de traduzir. Tem quem manda e tem quem obedece, é o que ele está perguntando. E os espíritos respondem, sim, há uma hierarquia e muito grande. Essa hierarquia, porém, é uma hierarquia moral e irresistível.
Ou seja, e aí entra a importância da prece como ferramenta. A partir do momento em que eu oro a Deus verdadeiramente, eu elevo o meu padrão vibracional. E se obsessão é um processo de sintonia, ou seja, ondas vibracionais que estão vibrando em uma frequência próxima, eu preciso mudar minha frequência vibracional. E aí o estudo, que é a fé raciocinada, sobre o pensamento é muito importante. Sugiro desde já a obra Pensamento e Vida, que por si só é uma obra excepcional que trata, já mostra que o pensamento é vida. Somos o que pensamos, colhemos aquilo que pensamos. Então lá o Emmanuel ele vai trazer para nós a ideia ou a proposição de que pensamento é matéria. Que o pensamento ele se irradia porque ele é força eletromagnética, assim como a luz, que vibra em frequências diferentes. E a prece é uma das maneiras de aumentar a frequência vibracional do nosso pensamento. O André Luiz, também, no livro Mecanismos da Mediunidade, vai falar sobre o pensamento. Nos capítulos 4, 6 e 10, principalmente. Ele chama pensamento de matéria mental. Então é bom lembrar, quando você lê matéria mental em André Luiz, ele está falando pensamento. E ele diz assim, aqui no mundo espiritual, onde nós estudamos a matéria mental, o pensamento, nós a verificamos em níveis vibracionais diferentes. Desde a frequência super, ultra curta, em que vibram os seres angélicos. Ele está dizendo assim, ó, essa é a frequência dos Cristos. E na Terra, as frequências em que os homens normalmente vibram. As frequências curtas, médias e longas. Logo, se os Cristos, os seres angélicos, vibram numa frequência super, ultra curta, o que é que ele está dizendo? Que quanto mais curta, né, a frequência, ou seja, maior a frequência e mais curto o espaço de ondas, maior a moralidade. E aí eu volto na questão 274, maior a ascendência moral. Quer dizer que quanto maior a frequência vibracional do meu pensamento, eu gozo de hierarquia moral sobre aqueles que estão em frequência inferior. E é por isso que as reuniões desobsessivas têm uma importância grande, mas elas por si sós não resolvem o processo obsessivo. E eu me lembro sempre de um caso clássico, né, que contam os historiadores do Chico, de uma moça que toda semana chegava na reunião de desobsessão e ela saía boa. Toda semana. Aí o benfeitor um dia diz, olha, além dos obsessores, precisamos também orientar a obsediada. E aí o José Xavier, o irmão do Chico, né, questiona o benfeitor, mas o nosso objetivo aqui não é orientar os espíritos obsessores, malfazejos. E o benfeitor espiritual diz, bom, o que vale mais, espantar as moscas ou curar a ferida? E é muito didático essa fala, porque mostra o seguinte, eu sinto uma influência, estou em um processo obsessivo, aí eu oro, faço aquela oração do fundo do coração, sai até lágrima, né? Aí eu vou para a campanha do quilo, aí eu vou aplicar passe na casa espírita, vou para a reunião mediúnica, vou fazer palestra, vou ajudar os enfermos no hospital, mudo minha frequência vibracional. Aí eu saio daquela sintonia com o obsessor. Mas se após esse trabalho eu volto para a vida comum, o que acontece, gente? Meu obsessor está ali só me esperando. É aquela velha história, né? Eu entro na casa espírita, o obsessor fica do lado de fora. Se eu não sair verdadeiramente renovado, ele se vincula a mim. Eu já saio da casa espírita, ele já se liga a mim. No livro Missionários da Luz, por exemplo, existe esse caso, né? Que os obsessores ficavam do lado de fora, o pessoal ia para a reunião mediúnica, na hora que eles saíam, já vinculavam os obsessores. Ou seja, não é um processo milagroso. É uma transformação moral. E é por isso que o próprio Cristo diz, olha, agora vai, não pequeis mais.